movimentos uniformemente variáveis são aqueles que possuem aceleração escalar instantânea constante e não nula. Ou seja, nós vamos ter que alfa, que a gente aqui representa a aceleração escalar instantânea, é igual à aceleração média, que vai ser o que? A variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Isso nós já sabemos que é constante diferente de zero, né? Pois nós estamos no movimento uniformemente variável. E aqui nós podemos ver a partir dessa fórmula dada acima, né, que a variação de velocidade é proporcional ao intervalo de tempo. E essa proporcionalidade faz com que a velocidade escalar apresente variações iguais em intervalos de tempos iguais. Então, para nós escrevermos a função horária da velocidade, basta nós partirmos da seguinte coisa. Para V inicial, nós temos um tempo que vai ser t inicial igual a zero. E a velocidade final, nós vamos obter um tempo t, né? Então, o que ocorre? A partir disso aí, nós chegamos à conclusão da fórmula que alfa, que é igual à variação de velocidade pelo intervalo de tempo, vai ser o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ora, mas a gente sabe que o tempo inicial, né, é zero. Então, se o tempo inicial é zero, nós vamos ter que nosso alfa vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividida por esse tempo t, que a gente chama, né? Aqui, multiplicando em cruz, facilmente nós vamos descobrir a velocidade, a função horária da velocidade no movimento uniformemente variável, certo? Então, ajeitando aqui, nós temos que alfa é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso aqui dividido pelo quê? Pelo tempo t menos zero, que é o nosso tempo inicial. Multiplicando em cruz, pronto, chegamos aqui na função horária da velocidade, que vai ser dada por velocidade final, que é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bem simples de chegar nessa função horária, não é mesmo? Bem, para definirmos aqui a função horária do espaço no movimento uniformemente variável, nós vamos utilizar aqui esse gráfico da velocidade em função do tempo, né? Aqui a gente sabe, olhando para o gráfico, que a aceleração aqui é positiva e a velocidade inicial também é positiva, né? Ela está acima do eixo das abscissas. Então, nós vamos utilizar aqui a área de um trapézio, que é base maior vezes mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Nossa base maior é velocidade final, a base menor a velocidade inicial e a altura intervalo de tempo. Intervalo de tempo a gente sabe que é o tempo inicial menos o tempo final menos o tempo inicial, né? O tempo inicial nós sabemos que é zero, então nós vamos ter aqui que esse intervalo vai ser igual a t. Reescrevendo aqui a fórmula da área, nós vamos ter a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2 vezes esse tempo t aqui. Ora, mas nós sabemos o que mais aqui a gente pode deduzir. A gente pode simplesmente utilizar a função horária da velocidade, né? Que a gente sabe que essa função horária da velocidade, como já foi definida anteriormente, ela é o quê? Ela é velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ora, nós podemos substituir isso na fórmula da área acima, né? Então, fazendo isso, nós vamos obter a seguinte coisa. Pegando a fórmula da área escrita acima e reescrevendo, nós vamos ter o quê? Que a área é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial novamente, fecha parênteses, divide tudo por 2 e multiplica por t, certo? Ora, fazendo a devida multiplicação, a soma e a devida multiplicação, nós vamos ter que velocidade inicial mais velocidade inicial é 2 vezes a velocidade inicial vezes o tempo, né, que está multiplicando aí. Isso dividido por 2, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado.
Só que essa aceleração dividida também por 2, né? Pronto, aqui ela já está tomando a forma da função horária do espaço, mas vamos continuar aqui para chegarmos nessa função. Então o que a gente faz? A gente vai pegar a seguinte coisa, nós vamos cortar o 2 do numerador com o denominador, né? Então nós vamos ter o quê? Que a área vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, né? Mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Ora, agora basicamente morreu tudo aqui. Por quê? Porque nós temos que essa área, né, nós vamos considerar essa área numericamente igual ao que a variação de espaço. Só que nós sabemos o quê? Que a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Pronto, aqui basicamente a gente chegou na função horária, né, do espaço. Então, a área vai ser numericamente igual à variação de espaço. Isso, por sua vez, é igual a quê? Espaço final menos espaço inicial. Substituindo isso aqui na fórmula da área acima, da última expressão, nós vamos ter a seguinte coisa. Nós vamos obter que espaço final menos espaço inicial é igual a que a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Aqui morreu. Por quê? Porque nós vamos pegar o espaço inicial e passar para o lado direito aqui da igualdade, né? Então nós vamos ter que o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Pronto. Rapidamente, através dessa figura à nossa esquerda aqui, nós deduzimos a função horária do espaço no movimento uniformemente variável, ok? Bem, a velocidade escalar média do movimento uniformemente variável, a gente pode continuar utilizando o gráfico que nós usamos para descobrir a função horária do espaço. Nesse gráfico a gente pode ver que a área aqui é dada pela área de um trapézio, né? Nós vamos ter o quê? Que a base maior, no caso vai ser a velocidade final, mais a base menor, velocidade inicial, dividido por 2 vezes a altura, que é a variação, ou seja, o intervalo de tempo. Ora, aqui tudo bem, né? Só que, como a gente sabe que a área aqui é numericamente igual à variação de espaço, né? Então nós vamos ter a seguinte coisa. Vamos reescrever a fórmula acima como sendo a variação de espaço, que é igual a velocidade final mais velocidade inicial, entre parênteses, né? Dividido por 2 vezes o intervalo de tempo. Só que a gente pode fazer a seguinte coisa, o intervalo de tempo está multiplicando aqui, então nós vamos passá-lo para o outro lado, né, dividindo. Então nós vamos ter o que? A variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo vai ser igual à velocidade inicial, aliás, a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2, certo? Só que nós sabemos o que? Nós sabemos que como a velocidade média ela é dada pela variação de espaço pelo intervalo de tempo, aqui basicamente a gente já descobriu a velocidade escalar média desse tipo de movimento, né? Então só registrando aqui como a velocidade média é dada por variação de espaço pela variação de espaço por intervalo de tempo, né? Vem 2 pontinhos, que a nossa velocidade média vai ser o que, gente? A velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2, certo? Bem simples também de determinar, aplicando apenas aqui a área do trapézio, né? Não tem nem muito o que fazer para chegar nesse tipo de fórmula, certo? Então, como a velocidade média é dada pela variação de espaço por intervalo de tempo,
nós temos que a velocidade média do movimento uniformemente variável é igual à velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Bem simples mesmo. Bem, aqui no movimento uniformemente variável, para podermos escrever a equação de Torricelli, nós vamos partir da seguinte coisa, da função horária da velocidade. Como nós sabemos, pela função horária, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, para a gente descobrir aqui a equação de Torricelli, a gente começa fazendo o quê? Nós vamos elevar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Quando fazemos isso, a parte direita dessa igualdade aqui, nós vamos usar o quê? O quadrado da soma de dois termos, E aí fica bem simples a gente descobrir aqui a equação de Torricelli. Então nós vamos ter a seguinte coisa, só terminando aqui de anotar. Então elevando ambos os membros ao quadrado, da igualdade ao quadrado, vírgula, temos. Então aqui elevando ao quadrado nós vamos ter do lado esquerdo v ao quadrado, certo? E aí entre parênteses nós vamos ter o que? Nós vamos ter v inicial, velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui nós vamos desenvolver esse quadrado da soma de dois termos, Então aplicando nela a soma do quadrado de dois termos, nós vamos ter a seguinte coisa. A velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o tempo vezes a velocidade inicial, que é duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do terceiro, que vai ficar o quê? A aceleração ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui nós podemos fazer a seguinte coisa. Nós podemos colocar 2α em evidência. Então vai ficar bem simples fazendo isso. Colocando 2α em evidência, nós vamos ter a seguinte coisa. Que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes alfa, abre parênteses, que multiplica o tempo vezes a velocidade inicial mais a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado, fecha parênteses, Então aqui já começa a tomar forma a nossa equação, certo? Olhando aqui para esse membro que está entre parênteses, ele vai nos lembrar quem? A função horária do espaço, Veja bem, a gente tem tempo vezes a velocidade inicial mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Ora, isso aqui basicamente a gente vai lembrar o quê? Vamos colocar aqui novamente, sabemos que a função horária, função horária do espaço vai ser dada por. Então aqui a gente pode reescrever essa função como sendo o espaço final menos o espaço inicial, que vai ser igual a quê? A velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então disso aqui, só terminar de colocar aqui que a gente fala mais rápido do que escreve, Então espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Pronto, isso aqui basicamente é o que a gente tem ali entre parênteses. E a gente sabe que o espaço final menos o espaço inicial é o que? A variação de espaço. Ora, aqui morreu. Aqui a gente acabou de construir a nossa equação de Torricelli. Então, assim, vírgula. Lembrando que eu vou fazer a seguinte coisa. Podemos escrever. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela equação onde a gente colocou 2α em evidência de 1. Para ficar mais fácil aqui. Assim podemos escrever 1 como... Então, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter
Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Pronto, está aqui a nossa equação de Torricelli, bem fácil de deduzir a fórmula, ok?